professores! Como mencionado no nosso vídeo de abertura, temos os nossos e-mails institucionais da Microsoft e da Google, que nos dão acesso a diversos aplicativos que podem facilitar a nossa rotina de trabalho, principalmente nesse momento de home office. Alguns são bem parecidos. Se aprender a utilizar os recursos ofertados por uma das empresas, facilmente conseguirá usar o da outra, podendo escolher qual se adequa melhor ao seu perfil. Vocês já tiveram contato com os formulários online em diversas ocasiões, respondendo uma pesquisa de campo, avaliando uma orientação técnica da DE, entre outras. Hoje mostraremos a vocês um pouco mais dessa ferramenta valiosa. Vamos lá? Os formulários online são gratuitos, tanto da Microsoft, que é conhecido como Forms, e o da Google, que é conhecido como Formulários. Neles, os usuários poderão produzir pesquisas de múltipla escolha, fazer questões discursivas, solicitar avaliações em escala numérica, entre outras opções. Nós veremos como acessar essas ferramentas através do nosso e-mail institucional, como responder um formulário e como criar. Vamos lá? Essa é a página inicial do meu e-mail institucional da Google. Então, Gmail. E observem que aqui do lado direito está escrito G Suite. O que isso quer dizer? Que nós temos acesso aos aplicativos ofertados pela Google para as empresas. Então, como a Seduc tem parceria com eles, nós temos acesso a esses diversos recursos. Como fazer, então, para ter acesso ao formulário Google? Acesse o Google Apps, onde tem aqui esse quadradinho com essas bolinhas. Clique aqui e aqui embaixo vocês vão descendo, tá vendo? Ó? Clique em Formulários, que ele direcionará vocês para os formulários. Caso vocês não tenham feito nenhum, a página estará em branco. Como eu tenho já alguns produzidos aqui, ele aparece para mim. Bom, e como eu posso responder um formulário Google? Eu posso receber esse convite por e-mail. Então, vamos aqui no meu e-mail da Microsoft. Eu enviei uma pesquisa que eu fiz para um curso. Então, aqui, ó, livro digital ou impresso. E vai ter a opção preencher formulário. Eu clico aqui e ele vai me direcionar para a pesquisa. Também há a opção de eu receber esse link por WhatsApp, como por exemplo aqui, livro digital ou impresso. Clico nesse link, que da mesma forma irá encaminhar para essa página, que é a página de pesquisa. Vamos supor que esse link esteja em algum documento, mas ele não tenha sido transformado em hiperlink. O que eu posso fazer? Basta copiar o endereço com o botão direito do mouse, copiar e colar na sua barra de navegador, que você também será direcionado para esse formulário. Percebam que nesse formulário eu coloquei uma imagem e coloquei todas as perguntas como obrigatórias. Tá vendo onde tem esse asterisco vermelho? Nesse formulário aqui, eu não solicitei que a pessoa fizesse o cadastro com e-mail. Então, ela poderia responder sem se identificar. O que acontece de uma forma diferente em outro formulário. Este outro exemplo é um formulário que solicita que a pessoa que irá respondê-lo esteja logada com o seu e-mail. Então, vamos observar a descrição. Este formulário coleta automaticamente os endereços de e-mail dos usuários de Seduc.
E aqui ainda tem essa observação, alterar configurações. Com isso, nós podemos entender que eu sou a proprietária desse formulário. Eu posso, então, alterar as configurações dele. Posso pedir que outras pessoas respondam esse link sem o e-mail ou com a obrigatoriedade do e-mail. Nesse momento, eu não vou mostrar para vocês como criar o formulário, somente como respondê-los, mas só quero mostrar a diferença de responder um formulário sendo possível responder conectada ao e-mail ou não. Então, vamos observar aqui como que vocês receberiam o link de resposta desse formulário. A avaliação da TPC de linguagens 20/5. Seu endereço de e-mail, ribeiro.prof.educação.sp.gov.br, será registrado quando você enviar o formulário. Ou seja, como eu já estava conectada, ele automaticamente já fez o login com o meu e-mail. Mas se eu não tivesse, ele pediria que eu digitasse o meu e-mail institucional. Como esse é um formulário do Google, o e-mail que eu vou usar é com a extensão @prof.educação.sp.gov.br. Essa é a única diferença. O restante, as perguntas e a forma de envio será a mesma, somente a forma de fazer o login que é diferente. O que vai determinar se eu preciso colocar o meu login ou não é o dono ou o proprietário desse formulário. Agora demonstrarei para vocês como responder o formulário, porém da Microsoft. Antes disso, vamos visualizar qual é o passo a passo para ter acesso a essa ferramenta. Eu estou logada no meu e-mail institucional da Microsoft. Percebam a extensão aqui, @professor.educação.sp.gov.br. Bem parecido com o Google, nós temos aqui um inicializador de aplicativos, que é esse quadradinho com essas bolinhas. Eu clico nele, o botão direito do mouse, e vai aparecer aqui as opções de aplicativos. Nesse caso, nós vamos no Forms, que é o formulário da Microsoft. Clico aqui nessas três bolinhas, que é o menu, e nesse caso eu vou pedir para abrir uma nova guia, senão ele abre nessa mesma página e acaba fechando o meu e-mail, e nós vamos utilizar a função do e-mail ainda. Então, clico lá, e ele irá me direcionar para a ferramenta de formulário. Como no outro caso, eu já tinha alguns prontos, e aqui vocês já podem ver a opção de novo formulário ou novo questionário, mas é algo que nós veremos mais para frente. Então, como que eu faço para responder um formulário da Microsoft? Pode ser feita por e-mail, assim como o do Google. Porém, percebam que ele não vem com um hiperlink. Tá vendo? Se eu clico nele, olha, não me direciona diretamente para a página de resposta. Então, nesse caso, eu terei que selecionar com o botão direito do mouse e copiar. Assim, eu vou no meu navegador e colo, que irá abrir o formulário. Aqui eu utilizei um formulário de pesquisa e de avaliação de curso, só como exemplo. Percebam que nesse caso não me foi solicitado para efetuar login. Então, eu simplesmente poderia responder as perguntas de forma anônima. Eu também poderia responder esse formulário clicando no link que eu recebi aqui no WhatsApp. Então, eu venho aqui, abrir link em uma nova guia com o botão direito do mouse. Peraí que eu abri o formulário errado. Percebam?
Então, a forma é a mesma. Os dois caminhos é possível responder. Agora, eu irei demonstrar uma outra forma, que é o caso desse link aqui, livro impresso ou digital. Novamente, eu vou copiar e colar o link que eu recebi por e-mail, porque ele não vem com hiperlink, e vou colar no meu navegador. Percebam que aqui já apareceu assim, olha. Olá, Aline. Quando enviar este formulário, o seu nome e endereço de e-mail serão exibidos para o proprietário do formulário. Ou seja, nesse formulário aqui, o proprietário também solicitou que ele fosse respondido com um e-mail institucional. No caso, eu coloquei o meu e-mail da Microsoft, @professor. Como eu já estava logada aqui, ó, ele reconheceu e fez o login automaticamente. Se eu não estivesse logada, ele pediria para digitar o meu e-mail. Percebam que a funcionalidade dos dois aplicativos são muito próximas e a forma de resposta é a mesma.